hoje você terá a oportunidade de entender um pouco mais do amor, as formas de amor na sua causa, como restaurar, como lidar com conflitos no casamento e o que nós queremos deixar para as futuras gerações. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, 12 e 14. De 12 a 14. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Você pode fechar seus olhos? Deus, nós agradecemos o Senhor, Pai, te agradecemos porque entendemos que tudo aquilo que tem nos atraído é a Tua presença, Pai, a vontade de estarmos na Tua casa, a vontade de podermos expressar o nosso amor, aprender com o Senhor, entender quem o Senhor é, Pai, e acima de tudo, que isso não sirva apenas de conhecimento, mas que tenhamos a capacidade de colocar tudo isso em prática, Pai. Nos enche com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Trabalha no nosso caráter, Senhor, para que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas viver conforme aquilo que temos aprendido com o Senhor. Entra no nosso coração, Pai, que nós tenhamos a capacidade de abri-lo para o Senhor, para que possamos em todo tempo viver com Ele cheio Teu Espírito Santo, cheio da Tua palavra, mas principalmente cheio do Teu amor, Pai. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós aprendemos, paramos o nosso tempo, buscamos informações para entender como construímos uma família. E dentro desse projeto de construção, muitas vezes nós acabamos errando, nós andamos por alguns caminhos, falhamos algumas vezes, e isso faz com que, assim como a nossa casa, muitas vezes o nosso relacionamento ele precise de reforma. Mas quem aqui já ouviu que às vezes a reforma é mais complicada do que a construção? Você precisa ali no meio do caminho reformar alguma parte da sua casa, e nem sempre você está preparado. Enquanto tudo está andando bem, enquanto as coisas têm acontecido da maneira correta, você acaba não tendo uma preocupação tão grande. Mas de repente a gente falha, erra em algumas coisas, e aí você precisa reconstruir, você precisa fazer uma reforma. E reforma muitas vezes dá trabalho. Por quê? Porque tem poeira, tem disfunção na casa, Você precisa fazer uma troca no banheiro, você só tem um banheiro, você precisa ficar 2 dias sem usar. Você precisa tomar um banho, e é domingo à tarde, não tem mais chuveiro, o chuveiro queimou, é frio. O box do banheiro, acontece alguma coisa, As paredes, de repente precisa trocar um azulejo, mas estava tudo funcionando tão bem, e você precisa parar e fazer algo diferente. Umas semanas o Paulinho estava lá em casa e falou: olha, fiz um banheiro, que coisa mais linda. O cara foi usar e tinha um cano. Eu comprei um cano, o cano estava rachado, não parecia rachadura. Colocamos na parede, e quando ele foi tomar os primeiros banhos dele, começou a infiltrar. E aí nós pensamos: puxa, mas estava tudo tão bom, tudo tão certo na nossa casa, e de repente algum cano está estourado, Mesmo que o azulejo esteja por cima, mesmo que o porcelanato esteja bem colocado, os sinais começam a aparecer. E aí nós vamos entendendo também que Deus não nos prometeu famílias perfeitas, mas Ele nos prometeu famílias transformadas. E nós precisamos, de alguma maneira, acertar algumas coisas que, em alguns lugares onde a infiltração está começando a aparecer. Por quê? Porque falhamos, não somos perfeitos. E uma das formas de nós
começarmos a consertar as coisas que precisam, ou reconstruir, passa por algumas fases de entrega, de coisas que muitas vezes nós precisamos reaprender. Precisamos aprender a amar, precisamos aprender a resolver conflitos, aprender a perdoar e também aprender a deixar um legado. Já falei para vocês algumas vezes aqui como é interessante quando nós vemos os nossos filhos, para aqueles que têm, querendo seguir de alguma forma os nossos caminhos. Às vezes a gente pensa, algumas coisas e tal, mas lá no fundo nós ficamos orgulhosos porque de alguma forma nós estamos os influenciando. A Ayla pretende fazer vestibular de psicologia. Eu, como pai, de repente vamos trabalhar juntos no mesmo escritório. O Luca algumas vezes fala, olha, vai fazer a faculdade de educação física. Tempo atrás eu falava para ele que não, mas agora já estou parceiro, vamos lá. Vamos aprender a trabalhar com essa profissão que também é uma profissão do futuro, visto que cada vez mais precisamos fazer atividade física. Você muitas vezes acaba cuidando, a gente pensa que o corpo é o templo do espírito, mas o que nós estamos dando ao nosso corpo, Como nós estamos cuidando dele. Então, quando eu olho para essas profissões, eu vejo que elas são profissões que têm o chamado de Deus dentro dela. Por quê? Porque precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar também do nosso físico, da nossa alimentação, porque aí cada vez mais podemos chegar mais longe com relação àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Conheço tantas pessoas que têm sofrido, que estão com problemas de saúde, que gostariam de chegar mais longe, que se sentem impotentes muitas vezes porque não estão conseguindo falar ou levar o Evangelho àqueles que precisam. Então nós temos que ter também os nossos cuidados. E aí nós vamos pensando em tudo isso e vamos lembrando de tantas formas de amor que existem. Às vezes nós temos aí algo científico que nos fala sobre as 5 linguagens do amor. E aí de repente, muitas vezes as pessoas entram no consultório e tal, nós estamos lá conversando a respeito de casamento, e eu escuto com muita frequência, olha, eu faço tudo por essa mulher, eu faço tudo por esse homem, eu amo tanto ele, que eu me dedico na maior parte do tempo, e o homem muitas vezes fala a mesma coisa, mas ali existe um conflito. Por quê? Porque às vezes ele ama em português, e ela ama em japonês, Eles falam linguagens diferentes, linguagens básicas que muitas vezes não entendidas. Por quê? Porque eu tenho uma linguagem do amor e muitas vezes essa minha linguagem do amor, ela acaba não sendo a linguagem do amor do meu cônjuge. A primeira delas, nós vamos falar sobre as palavras de afirmação. Às vezes nós tentamos de alguma forma e muitas vezes corrigimos a pessoa que está com a gente, seja os filhos, cônjuges, amigos, colegas, e muitas vezes utilizamos das críticas, mas não entendemos que de repente a palavra de amor dela é palavras de afirmação. Características diferentes, Eu brinco, muitas vezes, um dos meus filhos tem essa linguagem do amor, e de repente eu vejo que ela não está tão bem, de repente pode não estar da maneira mais correta como poderia estar naquele dia. E aí vem o detalhe, Por quê? Porque eu tenho uma característica diferente, então eu gosto muito de cobrar, já fui treinador de alto rendimento, então às vezes exagero na cobrança, O quarto está meio bagunçado, eu chego lá, você viu que o quarto está tudo bagunçado, E aí, de repente eu vejo que eu estou fechando uma porta para mim. Por quê? Porque eu estou falando de uma forma diferente que funciona a linguagem do amor dela. Eu deveria estar chegando naquele lugar, deveria estar falando sobre as qualidades dela, e antes de sair um pouquinho, falar, dá uma arrumadinha aqui nesse quarto, porque primeiro eu falei sobre algo que chamaria a sua atenção, e depois eu poderia falar sobre aquilo que estava talvez desorganizado. Lá em Atos 4:36 nos fala assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Quem era Barnabé? Barnabé era alguém que encorajava as pessoas, era alguém que chegava até as pessoas e
falava para elas sobre aquilo que elas tinham, não só como potencial, mas aquilo que ele via em cada uma delas. Como é gostoso receber um elogio. Como é gostoso que alguém fale para você que você é bom em alguma coisa, que você fez bem alguma atividade. E aí, de repente, eu não tenho esse entendimento e tenho um conflito em casa. Por quê? Porque quando eu discuto, quando eu falo de uma forma um pouco mais agressiva, aquela pessoa não se sente amada. Não, mas era só uma correção, era só algo. Mas aquilo muitas vezes pode ir direto ao coração. E isso faz com que aquele coração se feche. Lá em Provérbios 16, 24 também nos fala assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Elogie mais, descubra, tenha um entendimento de quem está próximo a você. A vida já nos cobra tantas coisas que nós precisamos, muitas vezes até de forma não tão simples, decidir sobre elas. E que nós possamos ser de repente a motivação de alguém. Como é gostoso quando alguém se sente bem na sua presença. Temos uma segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. Nós nunca tivemos tanta forma de comunicação. Mas nós nunca ficamos tanto sem olhar nos olhos das pessoas. Muitas vezes nós paramos, vamos numa lanchonete, num restaurante, nós estamos sentados com algumas pessoas, vemos grupos de jovens, e ninguém mais olhando para o outro. A pessoa que tem a linguagem do amor como tempo de qualidade, ela convida você às vezes para muitas coisas, convida você para fazer uma atividade esportiva, porque na atividade esportiva não tem celular, te convida para fazer uma caminhada, porque na caminhada estão só vocês dois, né? Não dá para caminhar aqui. Ela te convida para um almoço, por quê? Porque ela quer sentar na mesa e ficar frente a frente com você. E ela não vai se sentir amada de outra forma. Não adianta você falar para ela que ela é bonita, usar as palavras de afirmação, encorajamento, elogio, mas se você não sentar frente a frente com ela, ela não vai entender que você a ama e demonstra esse amor dessa forma. Então, quando nós estamos atentos, nós paramos tudo o que nós fazemos para poder conversar, olhar um no olho do outro, ouvir, mesmo que seja jogar conversas fora. Vocês, muitas vezes, de repente, vão conseguir lembrar e entender como era o relacionamento dos seus avós. Por quê? Porque em determinado horário, eles paravam tudo para sentar nas cadeiras, frente a frente, e tomar um chimarrão. Não era um simples fato ou ato de tomar chimarrão. Gente, eles têm o costume, todo dia eles tomam chimarrão às 6 horas da tarde. Mas era um tempo de qualidade, onde eles falavam sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre o que estava acontecendo no dia a dia, seja da sua casa ou de outras pessoas. Então, o tempo de qualidade, ele funciona dessa forma, e às vezes a gente precisa parar tudo. Nós temos uma passagem bíblica muito conhecida, lá em Lucas 10, de 38 a 42, que nos fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a linguagem do amor de Maria? Tempo de qualidade. Ela preferiu estar aos pés do Senhor. De repente Marta, estava lá na próxima linguagem do amor, que é o quê? Atos de serviço. Então, enquanto Marta trabalhava, Maria queria um tempo de qualidade. E esse é uma linguagem do amor muito comum entre as mulheres. Às vezes nós homens, nós queremos chegar em casa e nós queremos sentar no sofá, nós queremos ter um tempo lá na caixinha do nada, tantas coisas, e aí a mulher dá uma olhada, passa por você, a gente olha com aquela cara feliz, você está sentado no sofá. Por quê? Porque às vezes a linguagem do amor dela é atos de serviço.
A Josi tem essa linguagem do amor. Então, às vezes a gente está lá numa apuro, algumas coisas, sem tempo para algumas coisas, e ela começa a olhar para mim já com uma cara diferente. Se eu contrato alguém para cortar a grama fica linda, bonita, o cara é bom, faz o buchinho, faz a cerca, né? Ela passa por aquele ambiente como se nada tivesse acontecido. Agora, se eu cortar a grama, tudo é diferente, né? Ela não gosta do toque físico, porque a minha linguagem do amor, eu estou aproveitando que ela está no 15, né? Para poder falar. Então, para eu ganhar o abraço da Josi é algo muito difícil, né? Está lá fazendo a comida, eu chego, vou dar um abraço nela enquanto ela está cozinhando, ela já coloca o cotovelo para trás assim, amor, deixa eu fazer o almoço. Mas se eu vou aqui do lado da pia e começo a lavar a louça enquanto ela está cozinhando, ela sai daquele lugar e ela me dá um abraço, né? Aí ela me dá um ambiente e fala, amor, como você está aqui. É quando eu estou cortando grama, às vezes de repente do nada ela aparece com um tererê. Ela nunca faz tererê, mas se eu for cortar grama, ela vem com um tererê, né? Amor, o tererê está aqui te esperando, enche o copo, leva para mim. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando, ela se sente amada. Por quê? Porque é a linguagem do amor dela. E eu brinco, homens, muitas vezes a gente esquece que isso também é uma forma de amar as nossas esposas, né? Os homens têm aquele costume, está aqui, a esposa está lá, tem lixo no chão aqui no meio do caminho, a gente passa por cima do lixo, vai até a esposa, às vezes pergunta para ela assim, amor, tem alguma coisa para fazer? Como é que a mulherada responde aí? Você não viu? É cheio de lixo? Não sei o quê, tem grande. Você passou pelo lixo e não viu? É, gente, ele passou pelo lixo e não viu. Se não for a linguagem do amor dele, ele não vai pegar aqueles lixos e levar para lá. E quando ele perguntar isso para ele, sorria, você fala assim, amor, se você quiser, começa a levar o lixo ali, ó, vai virar para trás. Ele não viu o lixo, mas ele vai vir. E essa linguagem do amor requer que você antecipe, não espere ela pedir, antecipe, né? Dá uma olhada em tudo que está acontecendo. Se você pensa, vou lá perguntar para ela se tem alguma coisa para fazer, olha primeiro, gente, ó. Ela vai se sentir mais amada se ela não precisar falar. Quarta linguagem do amor, presentes. Gente, aquela pessoa que vai fazer uma viagem, vai para algum lugar, de repente ela volta e traz alguma coisa para você. Ela se preocupou com você enquanto ela estava longe. Isso não importa a condição do dinheiro. Vai no supermercado, volta, traz um chocolatinho, traz uma balinha, compra alguma coisa que seja uma coisa simples. Se você quiser passar dos limites ainda, você conhece ela, né? De repente gosta de leitura, você compra um livro e entrega para ela. Se você quer ainda exagerar e você conhece ela, você sabe que tipo de livro ela gosta, então você ainda compra um livro da área que ela gosta e leva para ela. Foi da mesma forma com Jesus, quando os magos vieram até a Maria e o presentearam. Por que eles levaram presentes? Porque era uma forma de demonstrar amor por Jesus. E às vezes a gente faz isso, vai na casa de alguém, visita, leva um presente, aquela pessoa se sente tão amada, porque faz parte da linguagem dela, mesmo que não seja algo de valor, porque é aquilo que isso representa. Quinta linguagem, toque físico. O toque muitas vezes transmite segurança, o toque transmite uma demonstração de amor. Isso não é algo muitas vezes tão simples para alguns. Quando nós estamos numa fase do namoro, né? Você vai pensar sobre a sua linguagem do amor, quando você está naquela fase da adolescência, namoro e tal, você começa a pensar, você é praticamente todas, né? Porque quando você gosta de alguém, você leva presente para ela, você quer tocar, você quer trabalhar, você quer fazer coisas por ela, você quer conversar, você elogia. Aí como eu sempre brinco, o período da conquista, daí aquilo parece tão bom, mas depois a gente acaba se desligando e querendo que o outro faça aquilo que nós gostamos, aquilo que é a nossa linguagem do amor. E essa linguagem do amor, ela precisa ser representada, mesmo que não seja a sua característica. Às vezes você fala, eu não gosto de abraço, mas aí você está casada com alguém que gosta de abraço, você está casado com alguém que gosta de abraço. Não adianta você ficar falando para aquela pessoa, não gosto de abraço, não gosto de te abraçando. Por quê? Porque ela vai se sentir amada quando ela for abraçada. Então você precisa expressar o amor. Aí como eu brinco, às vezes, né, com
o meu lado de palavras de afirmação, que não é a minha linguagem do amor, mas eu estou lá, estou elogiando aqueles da minha casa que tem essa linguagem, que eu ganho de volta. Eu ganho o toque físico, mesmo eles não gostando de abraço. Lá em casa, que gosta de abraço é só eu, ninguém mais é chegado no toque físico, mas a gente vai aprendendo sobre essas coisas, e conforme a linguagem do amor de cada um, a gente vai conversando, vai falando e vai aprendendo o que nós recebemos em troca, a nossa linguagem do amor. Por quê? Porque quando você serve, você também, de alguma forma, é servido. Lá em Marcos 1, do 40 ao 42, nós temos um trechinho que nos fala assim: o leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado imediatamente. A lepra o deixou, ele foi purificado. Jesus podia simplesmente falar, mas aquele homem não era tocado há quanto tempo? Há quanto tempo será que as pessoas não chegavam próximas a ele por causa da lepra? Jesus, entendendo quem ele era, o tocou, para que além de tudo, ele também se sentisse amado. Que não fosse apenas uma cura, mas que fosse algo que representasse esse amor. E aí nós começamos a aprender a forma do outro, nós começamos a entender a linguagem que fala ao outro, e isso já começa a nos ajudar no nosso relacionamento. Mas ainda assim os conflitos não vão deixar de existir. Nós vamos, em todo o tempo, mesmo sendo uma pessoa que você conheça muito bem, seja seu filho, seja o seu pai, seja sua mãe, seja sua esposa ou seu marido. E isso, nós entendemos que não há perfeição num casamento. Que o casamento, de repente, seja um lugar onde vamos encontrar as nossas maiores dificuldades. Mas quando nós entendemos que existem algumas maneiras para resolvermos esses conflitos, nós vamos aos poucos aprendendo da forma com que Jesus nos ensina. Por quê? Porque Ele foi quem, em todo o tempo, conseguiu entender as pessoas. E nos deixou tantas palavras, tantos sinais, para que nós, através daquilo que Ele tem nos ensinado, possamos levar a nossa vida da melhor forma. Então, o primeiro passo para nós aprendermos a resolver os nossos conflitos é escolher o momento certo para conversar. Gente, resolver problema no calor da discussão não vai nos levar a lugar nenhum. Às vezes a discussão está quente, o pensamento é diferente, a forma de falar é diferente, às vezes a gente levanta o tom de voz, a gente agride da forma que nós estamos falando. Qual a possibilidade de resolvermos um conflito dessa forma? Então, toda vez que nós tenhamos essa possibilidade, nós precisamos entender que não podemos fazer escolhas dessa forma. Essa semana nós estávamos conversando e a Keila comentou, ela falou: olha, não podemos fazer escolhas de cabeça quente e nem com pouco tempo para pensarmos. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer uma escolha errada. Ou quando nós estamos muito felizes. Por quê? Porque é muito fácil de nós passarmos dos limites. Nós precisamos parar, muitas vezes, para entender o que aquilo representa. E uma das formas, e talvez a principal dela, vai ser a forma de falar. Então nós precisamos ter um tempo e de repente olhar um para o outro e falar: gente, me dá 10 minutinhos? Deixa eu esfriar a minha cabeça. Deixa eu dar uma paradinha para pensar a respeito disso e nós voltamos a conversar. E aí você precisa também ser sábio. Se alguém falar isso para você, não quer resolver agora. Muitas vezes é o calor da emoção, a vontade de decidir alguma coisa. Pare, pense, reflita. Provérbios 15, 23 nos fala assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O momento da discussão nunca é a hora certa. Às vezes a gente quer usar até a palavra de Deus naquele momento. Olha, pior é uma mulher falante do que uma goteira na sua casa. Homem, você não vai resolver o problema assim. Mulher, muitas vezes, a
gente acaba falando de alguma forma, falando sobre a própria palavra, e nós não temos o resultado que nós esperamos. Então aprenda o momento certo para conversar. Segundo passo, aprenda a ouvir antes de responder. Lá em Tiago 1, 19 e 20 nos fala assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça. Quando nós paramos um pouco para ouvir, de repente nós podemos entender o outro. Por que ele está agindo daquela forma? Por que ele está falando daquele jeito? Não sei vocês, mas quando eu estou numa discussão e a pessoa começa a falar comigo alguma coisa e eu pego uma palavra daquilo que ela falou e na minha cabeça automaticamente eu vou pensando de que forma eu vou me defender daquilo. E às vezes o que a pessoa quer falar não é sobre aquela situação, mas sobre uma mania que você tem de resolver alguns problemas ou de agir nos momentos de um pouco mais de dificuldade. E aí a gente pega uma palavra e começa a pensar na resposta. Por quê? Porque nós não estamos aptos e nem preparados e nem queremos ouvir o que o outro quer dizer. Nós queremos apenas justificar aquilo que nós pensamos ou por que agimos daquela forma. E quando nós ouvimos e pensamos, muitas vezes nós podemos dar razão no sentido daquilo que aquilo representa. Por quê? Porque ninguém vem conversar com você ou reclamar ou começar uma discussão sem que nada esteja acontecendo. Ou tenha acontecido. Não, Hélio, mas já aconteceu comigo. Mas não é a base, né? Os nossos momentos de discussão. Normalmente é porque algo aconteceu. Terceiro passo: ataque o problema e nunca a pessoa. Efésios 4, 29 nos fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos humildes. Nós temos um exemplo bíblico de quando o profeta Natan precisava falar para Davi sobre Batseba. E ele poderia ter ido até Davi e poderia ter acusado o problema, ou o que estava acontecendo e a forma como estava acontecendo. Ele podia falar de forma direta para Davi, mas ele usou um outro caminho. E esse outro caminho gerou em Davi uma percepção de que ele era o culpado. Como será que Davi reagiria se Natan tivesse ido e falado direto para ele sobre o que estava acontecendo? Como você age quando alguém vem e com palavras mais pesadas acaba falando sobre um problema com você? Normalmente nós não escutamos. Normalmente nós fechamos o nosso coração pela forma e acabamos não ouvindo, independente se a pessoa tem razão ou não. Então, quando nós utilizamos de uma forma diferente, nós atacamos o problema de forma diferente. Muitas vezes, no meio de uma discussão, a gente acaba usando palavras como você é egoísta, em vez de usarmos algumas palavras como: olha, com essa frase você me magoou. Olha a diferença das duas. Numa eu falo sobre o que eu estou sentindo e na outra eu agrido a outra pessoa. Eu posso utilizar de maneiras diferentes. Quando eu me posiciono, e não é ser vitimista, né? É apenas uma posição de que algo que foi dito acabou tendo um efeito diferente. Ataque o problema e nunca a pessoa. Quarto passo: tenha humildade para reconhecer os seus próprios erros. Lá em Salmo 51, de 1 a 3, nos fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado que sempre me persegue. O arrependimento sincero não busca desculpas ou justificativas externas. Quantas vezes numa briga você utiliza: olha, me perdoa, eu errei. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição onde nós reconhecemos o nosso erro?
Muitas vezes até sabemos que erramos, mas não gostamos de perder uma briga. Não gostamos de não poder justificar, não gostamos de não poder nos posicionar e transferir essa responsabilidade. Ela sai de mim e vai para o outro. Eu errei, precisamos exercitar. Eu sou uma pessoa que erro muitas vezes, tenho um temperamento diferente, tenho manias diferentes, fui criado em ambientes diferentes. Mas a partir do momento que eu começo a utilizar palavras como eu errei, eu vou modificando a minha própria história. Quantas vezes eu precisei falar isso com os meus filhos? E a gente aprende de uma forma diferente. A gente aprende que quando nós falamos que erramos, nós demonstramos fraqueza, demonstramos que não somos bons o suficiente. Mas eu penso o contrário. Quando eu tenho a capacidade de pedir perdão, tenho a capacidade de falar que eu errei, eu acabo demonstrando uma grandeza e não uma fraqueza. Precisamos exercitar essas palavras. Precisamos falar para os nossos filhos que erramos. Algumas vezes precisamos olhar para o nosso cônjuge e falar: amor, você tinha razão. Ao invés de muitas vezes que nós falamos: eu disse para você, eu te falei que era. Característica simples. Por quê? Porque acima de tudo nós queremos ter um exemplo da nossa casa. Quinto passo: corrija com sabedoria. A forma como corrigimos determina se a pessoa vai crescer ou se ela vai desistir. Quando uma criança derruba um copo de leite, nós temos duas oportunidades. Nós podemos dar uma dura nela, porque ela derramou aquele copo de leite, ou nós podemos ensiná-la, falando: filho, não se preocupe, acidentes acontecem, da próxima vez fique um pouco mais atento. Como nós agimos quando precisamos passar por esse processo? Aprenda a ceder, sexto passo, aprenda a ceder quando necessário. Gênesis 13, 8, 9 nos fala assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, nem entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, e se você for para a direita, irei para a esquerda. O ceder é muito importante no momento de uma discussão de relação. O que você quer fazer? Para onde iremos? Às vezes a gente está lá numa discussão pequena, saber aonde a gente vai almoçar, aonde a gente vai fazer isso, o que vai fazer aquilo. Esse final de ano, vou passar o Natal na casa de quem? Dos meus pais, dos seus pais. Muitas vezes nós precisamos ceder e precisamos aprender que isso faz parte da manutenção de um relacionamento saudável. Escolha você. Nós vamos fazer aquilo que você achar que é mais importante. Se posicione. Muitas vezes nós acabamos cedendo muito e também sofremos por isso, porque nós cedemos todas as vezes. Mas de repente, você que percebe que o seu cônjuge cede todas as vezes, aprenda a ceder também. Aprenda a disponibilizar uma oportunidade para ele, para que vocês tenham um caminho melhor. Sétimo passo: convide Deus para participar da reconciliação. Eclesiastes 4,12 nos fala assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não sei se vocês já viram aquele exemplo, onde nós temos um triângulo e a base do triângulo, do lado está escrito marido, do outro lado está escrito esposa, e em cima está escrito Deus. E nós percebemos que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos também do nosso cônjuge. Por quê? Porque nós aprendemos a ceder, nós aprendemos todas essas formas de nós resolvermos o conflito. E quando nós colocamos essas coisas em prática, e quando nós colocamos Deus no centro, nós entendemos que não existe um lugar melhor para estar e nem melhor para que possamos estar crescendo.
4, perdão e restauração. Nem todo conflito se resolve de maneira superficial. Muitas vezes o conflito é simples, é onde comer, é o que limpar, o que fazer, aonde nós vamos. Mas algumas vezes esses conflitos eles acabam criando feridas no nosso coração. E nós resolvemos eles e continuamos, mas aquela raiz ela fica lá naquele lugar. E às vezes quando nós estamos no meio de uma discussão, aquilo vem à tona. Alguém lança no meio da conversa e aí aumenta mais ainda. Você não me perdoou disso. Você já tinha prometido, já tinha falado que você tinha me perdoado. Acho que isso é uma coisa que ficou para trás. Acho que isso é algo que nós precisamos deixar de lado. Vai ficar falando de novo essa mesma coisa? Por quê? Porque muitas vezes existe uma raiz de amargura. E nós precisamos entender que, se não restaurarmos, nós não avançaremos. Quando Cristo morreu por você, quando Cristo morreu por mim, Ele já tinha algo em mente e aquilo foi independente de quem você era, independente das suas ações, independente do que você fez. Ele morreu para que você tivesse a possibilidade de viver, ter a graça dele e ter a vida eterna. Romanos 5:8 nos fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, enquanto nós ainda éramos pecadores. A restauração da família, ela exige algumas etapas. A primeira delas é reconhecer o pecado. Como você tem agido nesses momentos de dificuldade? Você tem conseguido reconhecer o pecado? Você consegue reconhecer os caminhos pelos quais você tem andado e a forma que você tem agido? Quando nós aprendemos a reconhecer o pecado, ele não é mais mascarado no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando conversamos com casais, nós escutamos, tanto homens quanto mulheres, falando: olha, ali tem uma falha de caráter por causa disso e por causa daquilo. E muitas vezes são pecados não reconhecidos. São pecados que às vezes são conversados sobre mudanças de atitudes e nós não reconhecemos. Por quê? Porque nós não somos humildes para entender que também erramos. Um relacionamento forte, ele precisa ter esse tipo de demonstração. Em Provérbios 28:13 nos fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Muitas vezes estamos lutando com tantas coisas, e esse prosperar pode ser a nossa casa. Mas por quê? Porque se nós não confessarmos, se nós não nos arrependermos, a nossa tendência a prosperar naquela área, ela é muito pequena. Quantas vezes de repente você já fez prova de Deus por algumas coisas, e às vezes até nós temos alguns costumes: olha Deus, se o Senhor fizer isso, nós vamos fazer aquilo. Olha Deus, eu estou com o coração arrependido, eu tenho pecados, eu tenho uma vida e eu quero mudar. Ele não abandona você. Assim como dentro do seu relacionamento, isso também pode produzir muitas coisas. Número 2, o arrependimento produz mudança. Discursos e desculpas não substituem uma vida transformada. Mateus 3:8 nos fala: produzam frutos que mostrem arrependimento. Você tem produzido esses frutos no seu relacionamento? Quando vocês têm discussões, você consegue olhar para os seus filhos e eles conseguem ver que você está arrependido das suas ações? Quando você tem problemas com seus pais, você tem exercido um comportamento que demonstra arrependimento? Quando você, como cônjuge, senta para conversar, você tem essa característica? Como tem funcionado essa relação? Quando nós demonstramos o arrependimento genuíno, verdadeiro, além de Deus nos perdoar, as pessoas também muitas vezes nos perdoam. E isso não vai mais depender de você. Mas quando você acaba
exercendo essa condição, quando você se prostra em arrependimento, além de tudo, nem sempre vai importar o comportamento do outro, mas o seu. Você vai se colocar numa posição onde não haverá peso mais nas suas costas. Por quê? Porque houve arrependimento. Nessa semana, em alguns dias, nós acabamos tendo um pouco mais de tempo com alguns irmãos. E numa viagem que eu estava fazendo, nós ouvimos muito sobre essa condição, de se arrepender, de conversar com Deus, de falar, porque Deus traz você, independente do buraco ou do lugar onde você está, quando você se prostra e demonstra que você está arrependido. Uma vida que você não quer mais, Ele está disposto a te levar sempre para a presença dEle e para os seus cuidados. Não que vai acabar a luta, gente. Quando você se arrepende de alguma coisa e você tenta fazer de uma forma diferente, não quer dizer que vai acabar a luta, você vai continuar lutando. Tantas coisas vão estar aparecendo que de repente levam você para esse mesmo lugar. Às vezes os homens lidam, têm dificuldade com a pornografia. Há um arrependimento, há uma transformação, há uma tentativa de mudança, mas se você não vigiar e se você não orar, não vai bastar só o arrependimento. Da mesma forma, tantas outras coisas que muitas vezes nós nos colocamos numa posição e a partir do momento que aquele pecado é vencido, nós, de uma forma mais devagar, sem tanta preocupação, vamos achando que somos fortes naquilo, vamos relaxando e quando nós vemos, nós caímos de novo. Terceiro, o perdão é uma decisão espiritual. Lá em Colossenses 3,13 nos fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você pensa em perdão, você consegue olhar para uma figura maior e com maior capacidade de perdoar do que Jesus? E se Ele te perdoou, por que tantas vezes nós não conseguimos perdoar algumas pessoas? Muitas vezes a gente vem ferido, né? Conhecemos muitas histórias da igreja, muitas pessoas que foram feridas dentro de lugares onde estavam buscando o próprio Evangelho. E como muitas vezes é difícil para nós perdoarmos as pessoas por tudo aquilo que elas fizeram por nós. Mas, se Jesus perdoou você, por que você não pode perdoar os outros? Feche os teus olhos um pouquinho. Há alguém que você precisa perdoar? Existe algo no seu coração relacionado a alguém? O Espírito Santo está falando no meu coração que algumas pessoas aqui precisam perdoar pessoas. Você sente a presença dele nesse lugar, Deus falou com você a respeito disso. Coloque na presença se não for possível hoje. Mas pense que você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa conversar com ela a respeito disso. Não sei se é o teu pai, não sei se é a tua mãe, não sei se é um colega de trabalho, um ex-colega de trabalho, alguém da igreja que você frequentava. Mas se o Espírito Santo te levar para esse lugar, entenda que isso é importante para ele e para você. Número 4. Reconciliação depende de duas pessoas. Romano 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O perdão depende unicamente de quem foi ferido. A reconciliação, porém, requer um empenho das duas partes. Às vezes você tem o coração magoado, mas se você não for até a frente, você não vai conseguir fazer com que aquilo que acontecia antes continue acontecendo. Número 5, a confiança precisa ser reconstruída. Lucas 16:10 nos fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Enquanto o perdão é imediato, a reconstrução e a confiança nem sempre são.
Reconstruir é necessário. Abrir portas, pensar, como eu disse no início, fazer algumas reformas, faz parte desse tempo onde nós vamos conseguir encontrar o perdão, o amor e reerguer algumas pontes. Pontes que serão importantes para que você não fique para trás, para que você não se desgaste nadando tantas vezes, para que você não corra o risco de se afogar. Às vezes nós precisamos reconstruir pontes que foram quebradas, pontes que partiram o nosso coração, pontes que nos levaram a um lugar onde nós não imaginávamos estar, pontes que fariam com que a nossa vida ela fosse facilitada, pontes que nos dariam a capacidade de amar como Jesus amou. Quais são as pontes que você precisa reconstruir? Quais são os ambientes pelos quais você precisa andar? Aonde você gostaria de estar e passar a maior parte do seu tempo? Quero convidar você para se colocar de pé. Nós ainda tínhamos uma passagem que falaria sobre o legado, mas entendo que hoje nós tivemos a oportunidade de aprendermos muitas coisas. Tivemos a oportunidade de entender a importância do amor, a importância do perdão, a importância da reconstrução e, acima de tudo, a importância de querermos ser parecidos com Jesus. A importância de uma palavra que nem sempre nós utilizamos, que nem sempre buscamos construir, que nem sempre faz parte do nosso dia a dia, embora nós estejamos aprendendo sempre sobre ela. Como cristão, como é que eu não posso pensar de uma forma diferente sobre amar o próximo? O novo mandamento que vos dou: ame ao próximo como a você mesmo. Perdoe para ser perdoado. Dificilmente vem uma palavra ou temos algo que nós aprendemos com relação a Cristo que não fale sobre isso. Famílias fortes começam quando as pessoas se amam, se perdoam e estão dispostas a reconstruir.